Fala galerinha, como vão vocês? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal O Engenheiro Civil. A gente segue aí na maratona de preparação para o concurso público da Prefeitura de Xinguara. E hoje nós vamos resolver mais uma prova, a prova de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Tá bem? E galera, vamos lá para algumas considerações preliminares. Para esse vídeo fluir melhor, caso você ache que eu esteja falando muito devagar, você coloca na velocidade 2 na engrenagemzinha aí embaixo, e a coisa vai dar uma acelerada. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve no canal aí, deixa o gostei para valorizar o nosso trabalho. E galera, pega uma água, pega um café, porque a aula hoje tá daquele padrão, tá? Quem gosta da coisa um pouco mais aprofundada, quem tem uma veia nerd assim, vai se deleitar nessa aula de hoje, porque a gente vai descer um pouco na coisa, tá bem? No sentido de aprofundar alguns tópicos, mas nada muito fora do comum, só o suficiente para a gente se divertir um pouco. Eu quero que essa aula fique com menos de 2 horas aí, para o vídeo não ficar muito extenso, mas creio que ela vai ficar com coisa de 1h30 a 2 horas aí. Galera, prova de Farroupilha, deixa eu dar algumas informações para vocês aqui. Aqui está, eu baixei ela no QC Concursos aqui, Prefeitura de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, o órgão foi a Prefeitura, a banca organizadora é o nosso IDIB, que vai aplicar a prova para a gente lá dia 26 de julho, no entroncamento do Xinguara, e o cargo para engenheiro civil, escolaridade, nível superior, é a prova que a gente vai resolver agora, tá certo? Antes de a gente começar, eu vou fazer alguns comentários aqui. São 10 questões de língua portuguesa, 6 de informática, outras 6 de raciocínio lógico, 8 de legislação, em que essa legislação aqui é o regime municipal dos servidores públicos lá de Farroupilha. Então a gente não vai abordar elas, o que a gente vai resolver mesmo em específico são as de civil, tá bem? Então vamos mandar ver, galera. São 50 questões, lembrando que nessa prova em específico tem alternativa E, são 5 alternativas. Lá em Xinguara nós teremos apenas 4 alternativas. E essa prova ela foi aplicada em agosto de 2018 aí, então vai fazer 2 anos que ela foi aplicada. Vamos ver como a banca mudou de lá para cá, porque as 3 últimas provas que nós resolvemos, Colinas, Goiânia e Araguaína, são provas recentes, são provas do final de 2019 e começo de 2020. Aqui a gente já está pegando uma prova aí de há mais ou menos 2 anos. Então vamos ver as características da banca, vamos ver se ao final a gente faz um comentário, uma relação com o IDIB de 2 anos atrás para o IDIB de 2 meses atrás, tá bem? Então vamos mandar ver, aqui já é a análise, tá? Vamos para a prova, galera. Como vocês podem ver, tem muitas guias abertas aqui, tanto no PDF quanto no navegador. E a gente vai passar por isso tudo rapidinho. Dá um gole na água aí no café, que a gente já vai mandar ver, tá bem? Primeira questão de conhecimentos específicos de civil. Vamos à leitura. Os formatos adotados pela BNT e que são utilizados na dobragem de cópias de projetos de engenharia e arquitetura e para a confecção de pastas para arquivo desses projetos são, respectivamente... pessoal, aqui a norma correspondente a essa questão aqui é a de dobra de papel, tá? Que é justamente o que fala aqui no enunciado. A BNT, dobragem de papéis, e quando a gente abre essa norma, permita-me encontrá-la aqui. É a 13142 de 99. Lá no tópico 4, requisitos gerais, diz o seguinte: o formato final do dobramento de cópias de desenhos, formato A0, A1, A2, A3, deve ser no formato A4. Resumo da história, pessoal. Se você pegar uma prancha, isto é, uma folha que está em A0, que está em A1, ou que está em A2, ou A3, até mesmo A3, você vai dobrá-la para que fique no formato A4. O formato A4 é o formato padrão da BNT, tá bem? E tem uns exemplos aqui abaixo, ó. Isso aqui é o A0. Se você pegar um A0... e for levar ele para algum lugar, for colocar numa pasta, for documentar isso, você vai proceder com essas normas, com essas dobras aqui, e vai deixar ele nesse tamanho aqui, que é um tamanho A0, tá bem? E aqui vai ficar, meio que um isométrico aqui do papel dobrado. A mesma coisa para o papel A1, veja só,
você vai proceder às dobras até que ele fique no tamanho de um papel A4. Mesma coisa com o papel A2 e a mesma coisa com o papel A3, tá certo? Essa aqui é a 13142, então o tamanho padrão, conforme o tópico 4.1, deve ser o formato A4, o que deixa a gente somente com a alternativa E aqui. O tamanho padrão não é A1, não é A2, não é A3, não é A5. O tamanho padrão é A4, e aqui ele fala B4 também, mas eu não encontrei nenhuma referência a B4 na norma. A gente vai se satisfazer com o A4 aí, tá certo? Pessoal, 32ª questão. Essa aqui cobra a NBR 5626, que é a instalação de água fria de 98. Instalações prediais de água fria, NBR 5626 de 98, a velocidade máxima da água em qualquer ponto da tubulação é de 3 metros por segundo, tá, pessoal? Vamos abrir a norma e checar isso aqui. Essa 13142 a gente não tem mais nenhuma questão relacionada a ela, então vou fechar já. E essa aqui é a 5626, instalações de água fria. Então, quando a gente faz uma busca aqui na norma por velocidade máxima, o que a gente encontra é que as tubulações devem ser dimensionadas de modo que a velocidade máxima em qualquer ponto não atinja valores superiores a 3 metros por segundo. Então, letra de norma, tá, pessoal? O IDIB, mais uma vez, cobrando letra de norma, gabarito letra C. 33ª. A definição fenômeno decorrente da interrupção brusca de um fluido em conduto forçado se refere a golpe de ariete. Pessoal, tá lá na 5626 de 98 também. Vamos conferir. A gente está falando de quê? Interrupção brusca. Vamos fazer uma busca lá na norma por interrupção. Olha só. Algumas vezes interrupção do abastecimento, não é interrupção do abastecimento. Vamos encontrar interrupção brusca. Já que não encontrou por interrupção, vamos buscar brusca. As bruscas mudanças de direção, ou melhor, a gente joga ariete logo. Ariete. Pessoal, a grafia, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. A grafia é ariete, tá? Ariete, porque a gente tem um acento agudo ali no i. Mas eu pronuncio ariete, eu aprendi ariete e eu sou meio Gabriela nesse sentido. Não é que eu nasci assim, morri assim, vou ser sempre assim, não. Mas é a pronúncia que eu estou mais acostumado, tá bem? Golpe de ariete. Então a gente volta para 5626 e aqui fala sobre o mau funcionamento de válvulas. Pessoal, vale a pena a gente dar uma checada nesse tópico, não vale? Porque se caiu, pode cair de novo. Pode ser um ponto que a banca goste. Vamos dar uma lida. O mau funcionamento de válvulas de descarga deve ser corrigido por regulagens ou por troca do reparo, mola e vedações internas. Entende-se por mau funcionamento os seguintes eventos: vazão insuficiente, vazão excessiva, tempo de fechamento muito curto. Então, pessoal, a norma 5626 de 98, ela associa o tempo de fechamento muito curto ao golpe de ariete. E se demorar demais é um desperdício de água, tá bem? Vamos voltar para a nossa prova. A gente viu que o golpe de ariete é o fenômeno decorrente da interrupção brusca de um fluido em conduto forçado. Lembrando, pessoal, eu já vou aproveitar para fazer um destaque aqui, aproveitar o contexto. Há dois tipos de conduto: conduto forçado e o conduto livre. O conduto livre é aquele que se dá à pressão atmosfera. A água escoando numa galeria, por exemplo, tá bem? Ou com parte da seção desse conduto sem a seção do conduto estar plenamente preenchida e as extremidades expostas à pressão atmosférica. Então isso é o quê? É um conduto livre. E a gente pode ter um conduto forçado, que é quando o fluido enche totalmente a seção e escoa com pressão diferente da atmosférica. Pressão diferente da atmosférica, conduto forçado. Os condutos livres apresentam superfície livre onde atua a pressão atmosférica. Então, se tem superfície livre e atua a pressão atmosférica, nós temos condutos livres. Se os fluidos circulam, escoam
com pressão diferente da atmosférica, a gente tem um conduto forçado. Só deixar esse parênteses aí, tá, pessoal? Isso aqui são uns professores meus que eu vou mostrar para vocês mais tarde. Voltando para a prova, 34ª. Na construção de reservatórios de água enterrados, mais uma vez a 5626, instalações de água fria, estes devem ser abrigados em compartimentos afastados da extremidade do reservatório, laterais, fundo e laje superior, no mínimo. Então, pessoal, você está lá fazendo o projeto hidrossanitário, por exemplo, e você definiu que a sua caixa d'água, o seu reservatório, ele vai ficar enterrado e a água ela será encaminhada para a edificação por meio de bombeamento. O local em que esse reservatório vai ficar, ele deve atender requisitos da 5626. Isto é, a parede do reservatório, pensa na sua caixa d'água de polietileno, por exemplo, ela deve estar a pelo menos 60 centímetros da parede, da lateral mais próxima, do fundo e da laje superior. Isso é, você vai ter de criar uma estrutura de elevação lá para colocar o seu reservatório. E quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso é a 5626, tá, pessoal? Se a gente vem aqui e pesquisa enterrado, e vai seguindo, a gente vai achar essa referência aos 60 centímetros. Vamos aproveitar e ler o tópico todo, pessoal, fazer o dever de casa certinho? Veja bem, em princípio, um reservatório para água potável não deve ser apoiado no solo ou ser enterrado total ou parcialmente, tendo em vista o risco de contaminação proveniente do solo, face à permeabilidade das paredes do reservatório ou qualquer falha que implique a perda de estanqueidade. Então, o que a norma está dizendo aqui? Olha, não é legal enterrar, sabe por quê? Porque pode ter um agente contaminante no solo, a sua caixa d'água, o seu reservatório, ele pode não ser totalmente estanque e agentes contaminantes penetrarem. Então, ele fala que não é legal. Mas, nos casos em que tal exigência seja impossível de ser atendida, isto é, não tem nenhum outro lugar para colocar o reservatório, eu vou ter que colocar no solo. Eu vou ter de atender pelo menos 60 centímetros das laterais, do fundo e da cobertura, que é justamente o que a 34 nos pede aqui, gabarito letra A. Lembra bem, tá, pessoal? 60 centímetros aí. Para a 35ª, a gente vai recorrer a 8160, que é a norma de esgotos, tá, pessoal? Projeto e execução de instalação de esgoto, salvo engano. Na verdade está aqui, ó, sistemas prediais de esgoto sanitário, projeto e execução, isso mesmo. Sistemas prediais de esgoto sanitário, projeto e execução. E o que é que a prova fala pra gente, pessoal? A prova fala o seguinte, olha só. A tubulação que recebe os gases oriundo de tanques sépticos e estações de tratamento de esgoto, ETE, através da rede de esgoto, é denominada primária, tá? Essa tubulação é chamada primária. E se a gente vem aqui para 8160, veja bem, vamos voltar aqui. Tubo de queda, subcoletor. O subcoletor, na verdade, vamos fazer a busca por primária aqui, pessoal. Checar na norma certinho. Olha só. O ramal de esgoto é a tubulação primária que recebe os efluentes dos ramais de descarga diretamente ou a partir de um coletor. Mas não está falando de gases aqui ainda. Eu quero ver a parte de gases, que fala que ela está em contato. Tubulação de ventilação primária, ventilação primária. Pessoal, a tubulação primária é aquela que está em contato com os gases, tá bem? Seja no coletor público, seja em outros pontos, tenham isso em mente. A tubulação primária é aquela que vai, ela não há desconector entre. Deixa eu só encontrar aqui, pessoal, que o conceito da norma, eu acho que a gente já virou e não passou pelo conceito. Aqui está o grifo. Instalação primária de esgoto. Atenção, conjunto de tubulações e dispositivos onde tem acesso a gases provenientes do coletor público ou dos dispositivos de tratamento. Então aqui na parte de definições da 8160 foi onde a norma abordou. Então ela poderia ter muito bem perguntado o que era um fecho hídrico, um fator de falha, o esgoto sanitário, que é um conceito importante que se traduz para
despejo proveniente do uso da água para fins higiênicos. Então ela cobrou essa definição aqui da 3.23, conjunto de tubulações e dispositivos onde tem acesso a gases provenientes do coletor público ou dos dispositivos de tratamento. Dispositivo de tratamento é quem, pessoal? Dispositivo de tratamento é a estação de tratamento de esgoto. Tanques sépticos, gases oriundos de tanques sépticos ou estações de tratamento. Antes de conectar a estação de tratamento, vai ter que passar para o coletor público. Então corresponde, isso aqui é o gabarito, então corresponde para a definição que a gente tem aqui sim, tá bem? 36ª, vamos lá dar uma checada. Os principais motivos para a correta utilização do cobrimento das armaduras em elementos estruturais em concreto armado são... Então, pessoal, para que eu preciso daquela camada de cimento? Aquela camada de cimento não, aquela camada de concreto acima das armaduras. É justamente o que a 36ª me pergunta aqui. Quais os principais motivos? É para estética e equilíbrio de forças? É para proteção contra descargas elétricas e adequada transmissão de esforços? Redução em cálculo na área de armadura e proteção contra corrosão? Na verdade, a proteção... Essa parte aqui de proteção contra corrosão na alternativa C está corretinho, porém, redução em cálculo na área de armadura, o cobrimento ele não reduz a área de aço, tá, pessoal? Essa principal motivo para que se adicione o cobrimento é a adequada transmissão de esforços, que aquele cobrimento ele também integra a seção transversal do elemento estrutural, e proteção contra a corrosão das armaduras. Onde está isso, pessoal? Está lá na 6118. Se a gente ver aqui, isso aqui é sobre fissuração, corrosão das armaduras. Se a gente fizer uma busca por corrosão, a gente vai ver que o conceito de corrosão ele está associado ao cobrimento. Isto é, sempre que eu falo em corrosão da armadura, está ali naquele contexto imediato o cobrimento. Por quê? Porque ele é a minha principal alternativa, a minha melhor aposta para que não haja corrosão da armadura do concreto armado. Visando obter um bom desempenho relacionado à proteção das armaduras contra a corrosão e a aceitabilidade sensorial dos usuários, busca-se controlar a abertura dessas fissuras. Aqui a gente está falando da abertura de fissuras, podem ser nocivas. Então, em resumo, pessoal, o cobrimento ele desempenha um papel importante. Controle da fissuração, acho que a gente já deu a volta. Aqui está o conceito de corrosão e cobrimento associados. O risco e a evolução da corrosão do aço na região das fissuras de flexão transversais. Vamos lá. O risco e a evolução da corrosão do aço na região das fissuras de flexão transversais da armadura principal dependem essencialmente da qualidade e da espessura do cobrimento da armadura. Então a gente vê os dois conceitos associados aí, é o gabarito para a nossa 36ª. Pessoal, e finalmente a gente chega em uma questão de cálculo aqui. Vamos dar uma checada nessa 37ª. Até agora a gente não tínhamos resolvido nenhuma questão do IDIB que envolvia cálculo. E essa prova aqui de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, envolveu cálculo sim. Então vamos dar uma checada nisso aqui. Uma viga de seção retangular de 12 cm por 40, base e altura respectivamente, está submetida à flexão simples no valor de 16 kN por metro. Kilonewton, olha só, pessoal, força por distância é a unidade de quê? É a unidade de momento, no contexto de estruturas aí, porque pode ser trabalho também, mas essa é outra história. O que acontece? O momento, a flexão simples no valor, como eu meço a flexão, quão fletido está essa viga, qual o grau de solicitação dessa viga aí no que diz respeito à flexão. Eu vou medir isso através do momento, que é de 16 kN por metro, no sentido de maior inércia. Quando ele fala aqui no sentido de maior inércia, pessoal, ele está falando que está sendo aplicado no sentido da maior altura, porque há duas formas dessa viga ser disposta aqui. 12 sendo a altura e 40 sendo a base, que seria uma viga chata, mas não é o que a gente tem.
Aqui diz que, respectivamente, base e altura. Então, 12 centímetros de base, 40 de altura. E o sentido de maior inércia é aquele de maior altura. O maior valor encontrado em tensão de tração para a referida seção será D. E aqui, pessoal, a gente vai ter de descobrir qual é o maior valor para a tensão de tração. O maior valor encontrado em tensão de tração para a referida seção é D. E para isso, eu vou recorrer ao meu rascunho que eu fiz aqui, eu respondi essa questão e é o que a gente vai checar agora. Pessoal, aqui nós temos a questão 37, a seção da viga é 12 por 40, 12 de base, 40 de altura. A gente está falando de uma flexão simples no sentido de maior inércia, isto é, no sentido da altura aqui. E como a gente faz para calcular a tensão de flexão? A gente vai ter de recobrar esse conceito lá da resistência dos materiais. Então aqui a gente está falando de tensões máximas na seção transversal, mas antes de falar de tensão máxima na seção transversal, vamos falar só de flexão. Essa é a equação chamada de fórmula I flexão. Pessoal, essa equação aqui, ela relaciona o momento fletor, a distância da linha neutra e o momento de inércia da viga à tensão. Então, o que essa fórmula nos diz? Vamos analisar essa fórmula, pessoal. Atenção, isso aqui é resistência dos materiais, hein? A gente precisa saber. Olha só, quanto maior for o momento, maior vai ser a tensão. A relação aqui é diretamente proporcional. Quanto maior for a distância da linha neutra, o ponto de análise, o nosso Y, maior será a tensão. Tá certo? Por quê? Porque a gente tem que é crescente. A tensão ela é crescente conforme eu me afasto da linha neutra. Mas vamos voltar para a análise. E quanto menor for o momento de inércia, maior será a tensão. Quanto maior for o momento de inércia, menor será a tensão, porque a relação aqui é inversamente proporcional. Pessoal, se o momento for positivo, isto é, a viga estiver sendo fletida no sentido anti-horário, olha só, momento positivo é anti-horário. O que vai acontecer? Aqui acima a gente vai ter uma região de compressão e aqui abaixo a gente vai ter uma região de tração, tá certo? E se o momento for negativo, em cima nós teremos uma região de tração e embaixo nós teremos uma região de compressão. Agora vamos fazer a análise de sinal aqui. Se eu colocar um momento negativo aqui, vamos considerar Y positivo, isto é, se ele é positivo, ele está acima da linha neutra, tá bem? Vamos fixar o nosso Y como positivo, ou seja, a gente está trabalhando acima da linha neutra, na parte de cima da viga. Se o momento for positivo e o Y também ser positivo, o que vai acontecer? Menos e mais vai dar menos e eu vou ter uma tensão de compressão. Então, momento positivo na parte de cima, tensão de compressão, tá certo? E se eu tiver um momento negativo e o Y ainda for positivo, o que vai acontecer? Negativo e positivo vai dar negativo. Se o Y está na parte de cima, o ponto de análise para o momento negativo, o que eu vou ter é um ponto de compressão, porque tensão negativa é compressão e tensão positiva é tração, para essa convenção aqui. Tá certo, pessoal? E se a gente tiver o contrário, só para não se estender muito aqui, se a gente tiver um momento negativo e o nosso Y for positivo, na verdade essa análise a gente já fez, né? O que a gente precisa analisar agora é o contrário, se o Y for negativo, se o Y estiver abaixo da linha neutra. Então vamos pensar em um momento negativo, por exemplo, que é exatamente o que a gente tem aqui, e o Y está abaixo da linha neutra. Então olha só, se o momento é negativo, vai ficar menos aqui,
E o y, se ele está abaixo da linha neutra, ele é negativo também. Então, eu vou ter o menos do momento fletor com o menos da distância da linha neutra. Menos e menos fica mais. Só que eu tenho esse menos aqui, que é da fórmula. Então, no final, de todo modo, a tensão vai dar negativa, que indica compressão, justamente aqui. Tá? Pessoal, é só para a gente fazer análise. Eu sei que isso soa como uma viagem. Eu sei que você não pode ter entendido, mas a gente precisa ter essa familiaridade com as normas, tá? Com esse jogo de sinal. Você me perguntar, por exemplo, Thales, por que tem esse sinal aí? Esse sinal é justamente para estabelecer essa equivalência aí de quando eu entrar na fórmula com os respectivos sinais positivos ou negativos para o momento e para a distância da linha neutra, eu tenho uma resposta adequada aqui em termos de sinal, de dizer se ela vai ser de compressão ou de tração, tá? Pessoal, depois dessa viagem, vamos voltar para o scanner, que é onde eu resolvi as questões aí. Atenção, eu omiti o menos aqui, tá? Eu omiti o menos aqui porque essa análise se a tensão é de compressão ou de tração, quem vai fazer sou eu. Dá pra gente deixar esse menos de lado, usar só essa fórmula aqui e depois apontar a partir da análise. O momento a gente tem, o momento é de quanto? O momento a gente tem e é de 16 kN vezes metro. O Y é de quanto? Pessoal, ele quer o valor máximo, não é isso? O maior valor encontrado em tensão de tração para a referida seção. O valor máximo, pessoal, vai estar no valor mais alto, no valor mais distante da linha neutra, que é justamente o grifo que a gente tem aqui, ó. As tensões máximas de flexão ocorrem nos pontos mais distantes da seção. Então, qual é o ponto mais distante da seção? Se essa aqui é uma viga retangular, ela é equivalente, isto é, a linha neutra dela vai estar coincidente com o centro geométrico. Ou seja, a linha neutra vai estar passando ao meio e, portanto, o ponto mais distante da viga, da linha neutra, perdão, vai ser a 20 centímetros, que é esse ponto exatamente aqui. E lembrando que a gente está procurando a tensão de tração. Se está procurando a tensão de tração e essa viga ela está fletindo, ela está sujeita à flexão, a gente vai imaginar um momento positivo, que é justamente o que ele deu aqui, de 16 kN. Se a gente voltar aqui na aula 11, por exemplo, o momento positivo ele vai fazer isso aqui com a viga. Então, abaixo a gente vai ter uma região de tração e acima a gente vai ter uma região de compressão. Vamos voltar. O momento a gente sabe que é de 16, então a gente já tem como alimentar esse M aqui. O Y a gente sabe que é 20 centímetros, porque é o ponto mais distante da seção. E essa aqui é uma viga retangular comum, portanto a linha neutra passa coincidindo com o centro geométrico. Resta 20 centímetros abaixo, a gente já tem o Y. E agora a gente precisa encontrar o nosso momento de inércia. Para encontrar o momento de inércia, a gente também vai recorrer a essa apostila aqui, tá, pessoal? O momento de inércia de uma viga retangular, pessoal, é base vezes altura ao cubo sobre 12, tá? Que é justamente o que as notas confirmam aqui. Para uma viga de seção transversal retangular de largura B e altura H, como apresenta a figura 11.A, o momento de inércia é BH ao cubo sobre 12. Esse I aqui é justamente o cara que a gente vai inserir onde? É justamente o cara que a gente vai inserir aqui. Nós temos o B? Temos. É 12 centímetros. Nós temos o H? Temos. É 40 centímetros. O 12 é da fórmula, portanto é só calcular. A gente vai calcular separadamente aqui e vai inserir na fórmula principal. Pessoal, eu vou pular essa parte aí, tá? Eu faço esses cálculos trazendo tudo para metro. Então, por exemplo, 12 centímetros é 12 vezes 10 na menos 2 metros.
40 centímetros é 40 vezes 10 na menos 2 metros. Aí eu pego essa galera toda, jogo na fórmula e o resultado aqui sai em metro, tá bem? Então deem uma olhada aí, eu vou deixar esse arquivo na pasta, o link está aqui na descrição para você checar também. Então a tensão máxima, olha só, momento vezes H sobre 2, que é a altura sobre 2 para essa viga retangular. Isso para a tensão. Atenção, quando eu quero a tensão máxima, o Y se torna H sobre 2 para uma viga retangular em que a linha neutra coincide com o centro geométrico. E o I a gente já encontrou aqui em cima. Não era para eu ter substituído, pessoal, mas eu substituí. Substituí aqui o I aqui direto logo. O 16 é 16 quilonewtons. Então é 16 vezes 10 na 3 newton vezes metro. 10 na 3 vezes newton é quilonewton. Eu só expandi aqui. E aqui abaixo eu desmembrei também para evidenciar as potências de base, fazer o corta-corta. O 20 ele está em centímetros. Eu passei para metro aqui e dei procedimento. Tá, pessoal? Sempre fazendo, essa é a forma que eu trabalho. Talvez você trabalhe de forma diferente, essa conta é simples e talvez você a fizesse de forma diferente. Mas eu trabalho sempre manipulando as bases 10. Eu gosto muito de lançar tudo em base 10, porque aí eu consigo mexer com a ordem de grandeza, fazer o corta-corta ali, que é o que vocês estão vendo aqui, tá? Pessoal, depois que eu substituir, proceder o corta-corta aqui, resultado, dá 5 vezes 10 na 6 Pascal, tá? Isso aqui, essa parte aqui é álgebra, tá? Eu não vou entrar nesse parênteses, isso aqui é álgebra, mas você só dá uma checada aí, você vai ver que faz sentido, qualquer coisa pega a sua calculadora e vem conferindo. 10 na 6 é o prefixo mega, então megapascal, tensão máxima de 5 megapascal, é o que a gente tem justamente gabarito letra C, tá certo? E note que, atenção, para ver, pessoal, a importância de você tratar com potências de base 10. Você sabia que o 5 estava envolvido aqui na história? Seja 0,5, seja 50, seja o 5, você sabia que o 5 estava envolvido na história. E eu tenho certeza que essa banca pegou muito candidato justamente trabalhando as potências de base 10. Por quê? Se eu mover uma vírgula para a direita aqui, eu vou ter o 50. Se eu mover esse 5 uma vírgula para a esquerda, eu vou ter o 0,5. Então é importante que a sua potência de base 10, essa manipulação aí de grandezas, assim como de unidades, é um dos parênteses que eu vou fazer mais tarde, deve estar afiado para essa parte de cálculo, tá? Vocês já viram que a aula hoje está um pouco mais densa, mas não se preocupem, é só esse começo aí. Os 3 pontos mais densos dessa aula: essa parte de análise estrutural, diagrama de momento fletor e esse método dos deslocamentos aqui. Passado isso, pessoal, o resto está bem tranquilinho, tá? Vamos dar uma checada aqui na 38ª. Uma das mais importantes ferramentas para análise estrutural consiste no método dos deslocamentos, no qual se resolve um sistema matricial de equações do tipo F é igual a K vezes X. A matriz K, chamada de matriz de rigidez, é constituída genericamente de... Pessoal, vamos falar do método dos deslocamentos. Esses programas para cálculo estrutural, como o AutoQI, como o EBERIC, aliás, da AutoQI, como o TQS, o que roda por trás desses programas de computador? São matrizes gigantescas, matrizes de centenas de linhas, de dezenas de linhas, até mesmo de milhares de linhas. Eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia, passar com vocês aqui rapidinho, tá? É coisa rápida, só me deixe encontrar. Eu acho que eu já fechei. Não fechei. Aqui está, pessoal. Esse aqui, ó, é o Frequent Asked Questions da AutoQI. Questões perguntadas com frequência. Então, diferença entre barra e viga sem rigidez e tal. O que é que eu quero mostrar para vocês? Que
Nos softwares, se você trabalha com cálculo estrutural, o que roda por trás do seu software são essas matrizes aqui. O método dos deslocamentos também é chamado de método linear ou método direto da rigidez, tá bem? Isso tudo, pessoal, tá lá cumprindo o tópico de análise estrutural que o nosso edital pede. Então, atenção, quando a gente está falando do método dos deslocamentos, há 3 tipos de matrizes aqui. E o foco dessa questão aqui diz respeito à matriz K, que é a matriz de rigidez. É constituída genericamente de... Então, pessoal, a banca ela pergunta para o candidato de que é constituída a matriz de rigidez. E para explicar isso, eu vou fazer uma analogia aqui com a lei de Hooke, tá? Foi o raciocínio que eu utilizei para resolver essa questão. Pessoal, note que F é igual a Kx é uma forma conhecida da gente. Isso aqui eu já vou fechar, porque eu mostrei para vocês. Olha aqui, ó, método da rigidez direta. E notem, atenção para o que eu vou falar agora. Notem o que está envolvido na matriz de rigidez. Está envolvido o módulo de elasticidade, está envolvido o momento de inércia, está envolvido o comprimento, está envolvido a área. Pessoal, o que módulo de elasticidade, momento de inércia, comprimento e área falam para nós? Isso fala das propriedades geométricas do elemento. Não só das propriedades geométricas, mas das propriedades do material também. Módulo de elasticidade, por exemplo, é uma propriedade do material constituinte do elemento estrutural. A área é uma propriedade geométrica, o momento de inércia é uma propriedade geométrica, o comprimento é uma propriedade geométrica. Então, o que eu quero que vocês entendam a partir desses comentários é que o K é a matriz de rigidez, tudo bem? E essa matriz de rigidez está associado a 2 coisas, ao material e à geometria do elemento estrutural. Se a gente vir bem aqui na aula 10, eu quero mostrar isso para vocês, pessoal. Aula 10, atenção. Olha só, M é o momento fletor e EI é a rigidez, a flexão de uma viga. Então, por exemplo, no mundo das vigas, EI é a nossa rigidez. Ou seja, o E vai falar do material, ou modo de elasticidade, e o I vai incorporar as propriedades geométricas, tá bem? Falando aqui no contexto da flexão. Então, pessoal, junta tudo isso que eu falei, pega tudo isso e vamos analisar uma outra coisa aqui, ó. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu vou fechar isso aqui, fica comigo, atenção. Vou mostrar aqui para vocês a lei de Hooke, tá? Dá para a gente fazer um paralelo com as matrizes do método dos deslocamentos com a lei de Hooke. Então, olha só, aqui na prova nós temos, atenção, abri a prova aqui, IDIB. Atenção, pessoal, que a aula tá densa hoje, mas enfim, olha só. F é igual a Kx, em que F vai ser uma matriz, K vai ser uma matriz e X vai ser uma matriz. Pessoal, na lei de Hooke, o K é uma constante elástica, isto é, fala do material. O X é a deformação ou deslocamento, mas a gente vai entender como deformação. E F é a força, são os esforços. Então, desse raciocínio, o que a gente consegue deduzir daqui? A matriz K, chamada de matriz de rigidez, é constituída genericamente de, olha só, deslocamentos, não é deslocamentos, porque deslocamentos, fazendo paralelo com a lei de Hooke, a gente viu aqui que está na parte do X. Deformações também está associada aos deslocamentos, está falando de mudança nas propriedades geométricas aí. Tensões associadas a deformações unitárias. A tensão, pessoal, vai entrar aqui, tá mais
Não faz tanto sentido falar de tensão, sendo que K é a matriz de rigidez, que é propriedade do material e propriedade geométrica. Então a gente tira daí também. E deslocamentos associados a forças secundárias, tá falando de... As duas que fazem mais sentido é a letra D e a letra E. Mas o gabarito é a letra D. Forças associadas a deslocamentos unitários, tá? Como vocês viram, pessoal, a coisa quando vem para o mundo da análise estrutural, ela começa a ficar mais densa, tá? Mais densa. O raciocínio que eu utilizei para resolver essa questão foi um paralelo com a lei de Hooke e uma análise dimensional, tá? Foi a que eu fiz. Eu lembrei que quando o assunto é rigidez, a rigidez para vigas, por exemplo, conforme a gente viu aqui na aula 10, é o que? É o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia. O módulo de elasticidade, a unidade dele é normalmente o gigapascal. O giga é um prefixo, então a gente fica só com pascal. Pascal é o que? É Newton por metro quadrado. E momento de inércia é o que? É metro na quarta. Então quando você corta Newton por metro quadrado vezes metro quarta, você fica com Newton vezes metro quadrado. Que, se você pensar Newton vezes metro quadrado e separar, você fica com Newton vezes metro vezes metro. Newton vezes metro é momento. Então, eu fiz uma análise dimensional também, resumindo, e eu encontrei sentido no gabarito, tá? Mas, pessoal, é análise estrutural, tá? E a gente vai passar para a próxima, não vai se deter muito nessa questão não. Depois a gente pode retomar esse tema aí de análise estrutural. Isso aqui é só para fazer um comentário sobre cada questão da banca e depois identificar os padrões. É para isso que a gente está resolvendo essas provas aqui e aproveitando, estudando um tema ou outro. Então isso aqui eu vou fechar. O grande nome da análise de estruturas no Brasil, ao menos na minha concepção, é o Luiz Fernando Marta, tá? Ele tem esse livro Análise de Estruturas aqui, que durante a graduação você deve lembrar dele nas prateleiras. Análise de Estruturas, Conceitos e Métodos Básicos. E, pessoal, a análise de estruturas hoje está pendendo bastante pro MEF, tá? Que é o método dos elementos finitos, ou FEM, que é o Finite Element Method, tá? Então vamos fechar essa parte aqui de análise estrutural. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aberta sobre isso, que eu já aproveito para fechar e a gente ganha tempo. Análise estrutural, não. Ok. Certo. Pessoal, é o seguinte. Vamos para a próxima questão. Só me dá um tempo que o meu computador deu uma travadinha aqui. Ele está dando uma pensada, uma respirada. E a gente aproveita para dar um gole na água também. Ok, pessoal. Meu computador fechou no meio da aula e a gente vai continuar assim mesmo, tá? Eu vou retomar o Foxit aqui. Essas coisas acontecem. Ele está dizendo que fechou sem salvar. A gente vai pedir para que reabra. E adivinha, a gente vai para a prova. Então, bora lá. Essas coisas acontecem. Quem está trabalhando está sujeito a isso. Quem não está sujeito a isso é só quem não mostra a cara. E a gente está aqui mostrando a cara, então não vai ficar chateado por causa disso aí não. 39ª, pessoal. Espero que vocês tenham digerido aí, ou ao menos capturado a ideia da resolução dessa 38ª. 39ª. Sobre o processo de cura do concreto, pode-se afirmar que é usado para controlar, durante o processo de consolidação da peça, uma reação química. Então, pessoal, durante o processo de cura, qual é o foco? É uma reação química. E por que ela deve ser controlada? Para que não haja fissuração.
É justamente se a gente vier aqui na 6118 e colocar assim, controle de fissuras, vai ter um tópico que trata justamente disso. Fissuração. Vou mostrar para vocês. Controle de fissuração. Olha só, tá lá na página 20. A gente vai avançar e colocar 7.6. 7.6 para já ir direto para o tópico. Quase lá. Aqui está. O risco e evolução da corrosão, a gente está procurando a parte que vai associar a fissuração às primeiras idades, que é o conceito que a norma traz para se referir à cura do concreto, primeiras idades. Olha só, as fissuras podem ainda ocorrer por outras causas, como a retração plástica térmica ou devido a reações químicas internas do concreto nas primeiras idades. Então, quando a norma fala primeiras idades, está falando do processo de cura. E essas reações químicas, pessoal, é justamente o que eu vou falar aqui. Quando a gente fala de calor de hidratação, por exemplo, a gente está falando das reações exotérmicas do concreto. Veja bem, calor de hidratação é o calor gerado durante a reação química entre o cimento e a água. O cimento contém substâncias como os silicatos, os aluminatos, que a reação com a água se dá por meio de reações exotérmicas, isso é, reações que produzem calor. Pessoal, lá da química, isso é química do segundo ano, é físico-química do segundo ano. No primeiro ano a gente vê química básica, no segundo físico-química e no terceiro química orgânica. Mas enfim, lá da físico-química, a gente tem a variação de entalpia, quilojoules, joules, calorias, quilocalorias. O que acontece? Lá na físico-química está o conceito de que se uma reação é exotérmica, ela libera calor. Se uma reação Se uma reação é endotérmica, ela absorve calor. Certo, pessoal? Resolvida essa questão, a gente tem que o gabarito é a letra A, é uma reação exotérmica que se dá no processo de hidratação do cimento. Endotérmica absorve calor. Isobárica está falando de mesma pressão. Expulsão de água não procede. Expulsão de água me remete a adensamento, que é uma outra história, tá? Mas o contexto aqui não está falando de adensamento, não. Gabarito letra A reação química de... A coisa principal que a gente tem que ter em mente durante o processo de cura do concreto durante a cura, essa reação exotérmica. Porque se liberar muito calor, pode haver fissuração, e é o que a gente não quer que ocorra. Pessoal, questão 40. Vamos lá. Um circuito em uma residência em 220 volts possui fiação com bitola de 2,5 milímetros. Sabendo que a suporta sem aquecer até 21 amperes. Qual a potência máxima recomendável para esse circuito, considerando toda a carga puramente resistiva? Pessoal, isso aqui é eletrodinâmica. Falou de corrente, é eletrodinâmica. Falou de campo elétrico, potencial, carga elétrica, a gente está falando de eletrostática. Mas falou de potência, falou de corrente, a gente está falando de eletrodinâmica. E aqui ele dá duas grandezas para a gente. Ele dá a tensão, tá certo? Que é esse 220 volts aqui. Deixa eu só mudar a cor desse grifo. Ok, ele dá a tensão de 220 volts. Ele diz que essa seção de 2,5, que é a área do condutor constituinte do circuito, é de 2,5 metros quadrados e que essa seção é capaz de suportar até 21 amperes. E em seguida ele pergunta, qual a potência máxima recomendável para esse circuito? Pessoal, como eu disse, isso aqui é uma questão de eletrodinâmica. E eu tenho uma coisa para mostrar para vocês aqui, que é o que eu tenho os conceitos que nós vamos utilizar para resolver essa questão. São fórmulas lá da eletrodinâmica, tá? O que eu coloquei aqui no Google? Fórmulas eletrodinâmica. E dentro
na parte de potência elétrica, que é justamente o que a gente está buscando, nós temos a fórmula π. Eu chamo essa fórmula de π. Se você mudar, como aqui é uma multiplicação, você altera a ordem dos fatores, não vai afetar. Então você coloca o i para cá e o u para o final e chama isso de π. Potência igual corrente vezes tensão. E eu resolvi essa questão no papel, vou mostrar aqui para vocês no meu material escaneado. Vai acompanhando aí. Scan. Na verdade, eu acho que quando eu fechei, quando o programa fechou o meu scan também. E a gente vai abrir ele. Curso Resmate, aqui está Scan. Então, pessoal, 37, agora a gente está na 40. A gente tem a tensão de 220 volts, a área de 2,5 milímetros quadrados. Essa área aqui a gente não vai usar ela, tá? Por quê? Porque essa área é só para associar a corrente capaz do condutor conduzir. Então, se fosse uma área de 4 milímetros quadrados, por exemplo, a gente tivesse talvez 32 amperes aqui, 45. Essa área ela foi trazida só para confundir o candidato, meio que confundir o candidato, e para trazer essa grandeza de corrente aqui. O que a questão 40 pergunta? Ela pergunta a potência máxima que esse circuito é capaz de produzir, tá bem? Na verdade, a potência máxima que é capaz de produzir, não. O que a questão pergunta esse aqui é o gabarito, qual a potência máxima recomendável para esse circuito, tá? A quantidade de equipamentos, de aparelhos que você pode ter ali, que essa sim é medida em potência. Então vamos ao nosso scan. Potência igual corrente vezes tensão, que é o π, eu falei para vocês. Para a potência máxima, eu vou utilizar a corrente máxima, que é a de quê? 21 amperes. E a tensão é de 220. Fazendo a matemática aqui, pessoal, a gente chega ao valor, multiplicando 21 por 220, a gente chega ao valor de 4.620 watts. Ampere vezes watts, ampere vezes volts, que é a unidade de tensão, diferença de potencial, tensão, é watts. Então, você tem 21 amperes vezes 220 volts, o resultado vai sair em watts e o resultado é 4.620. Poderia ser muito bem também 4,62 quilowatts, tá certo? Vamos voltar para a prova, vou colocar esse gabarito para cá, só para não confundir a ordem, e abrir prova do IDIB. Colocar para cá, vou fechar essa guia de start. Ok, pessoal, vamos avançar. Gabarito letra D, tá? Conforme queríamos demonstrar. 41. Atualmente existe uma diversidade de softwares que auxiliam inúmeras aplicações direta ou indiretamente utilizados na engenharia. Em relação a esses softwares, identifique a afirmativa incorreta. Então, o IDIB mais uma vez pedindo a incorreta. E, curiosamente, essa questão, pessoal, ela é uma questão problemática. Eu entendo que ela foi anulada. Eu busquei se tinha alguma alteração aqui no edital. Não tinha, tá? Normalmente quando tem uma alteração no edital, uma correção, uma questão anulada, ela fica nessa área aqui de alterações, mas não tinha, tá certo? O que não deixa de significar que ela pode ter sido anulada assim. Identifique a alternativa incorreta. Aqui diz, o Excel é um programa exclusivo para a confecção de planilhas de cálculo. Não é exclusivo para confecção. Ele também é um editor de planilhas e tem a parte de solver dentro do Excel que é para o teste de hipóteses. Então não é exclusivo para a confecção de planilhas de cálculo. Essa torna a alternativa incorreta. O Word se caracteriza pela grande versatilidade na elaboração ou visualização de textos, está ok. AutoCAD, importante ferramentas para projetistas, ok. SAP 2000, auxílio na análise de força e deslocamentos nos modelos estruturais, está certo também. Agora, pessoal, qual a minha objeção ao gabarito sobre essa questão?
Todas as alternativas anteriores estão incorretas. Espera. O que acontece? Se essa é a alternativa incorreta, todas as demais estão corretas. Você concorda comigo? Se essa é a incorreta, todas as demais devem estar incorretas, porque afinal só há um gabarito para a questão. Só pode ser uma das questões. E se a A está incorreta, as demais estão corretas. E a questão diz: todas as alternativas anteriores estão incorretas. Ora, pense aí, pessoal, sobre essa questão, tá? Se a A está incorreta, todas as demais devem estar corretas. Mas se todas as demais estiverem corretas, contradiz a letra A. Você está entendendo? Procura essa lógica bem, tá bem? A partir da letra E. A questão 42. Sobre fundações, podemos afirmar que os tubulões são elementos de fundação rasa. Errado. Tubulões são elementos de fundação profunda, conforme a gente pode ver na norma de fundações 6122, que eu deixei aberta, não deixei aberta. 6122, aqui está, projeto e execução de fundações. Ou talvez eu abri e quando o programa fechou, ele fechou a minha norma. Mas rasas, ou melhor, profundas. Fundações profundas é o tópico 7. Fundações profundas. Tipos de fundações, ou melhor, tubulão. Vamos pesquisar por tubulão aqui. Vai mostrar pra gente. Tá, pessoal? Caso eu não ache aqui, eu afirmo para vocês, e a gente pode conferir na norma posteriormente, que o tubulão ele é uma fundação profunda. Rasas. Ok. Olha só. Nega, estacas, isso aqui são tubulações profundas. E nessa lista está quem? Veja bem. 3.10. O tópico 3 fala de definições. Tubulão, elemento de fundação profunda. Essa norma, ela está travada, eu não consigo grifar. E a gente vai voltar para cá, para a prova, e ver que a número 1 está dizendo que o tubulão é uma fundação rasa, está incorreta. As sapatas são elementos de fundação rasa e profunda de concreto armado. Está errado, a sapata é um elemento de fundação rasa. As sapatas são dimensionadas para que as tensões de compressão que atuam sobre a fundação sejam resistidas pela armadura e não pelo concreto. Pessoal, você já viu armadura resistindo tensão de compressão em um elemento de concreto armado? Quem resiste tensão de compressão é o concreto, tá certo? O aço ele tem uma parcela de contribuição para a resistência da tensão de compressão, porém não é a principal exigência que ele atende. A principal exigência que ele atende é resistir aos esforços de tração. Portanto, vamos dar uma lida na letra 3, na número 3. O radier é um tipo de fundação rasa que se assemelha a uma placa ou laje que abrange toda a área da construção. Os radiers são lajes em contato direto com o terreno que recebe as cargas oriundas dos pilares e paredes da superestrutura. Pessoal, se a gente vir aqui e pesquisar por um radier, é exatamente o que a gente vai ter. Cobre toda a área da estrutura. Aqui a gente tem um radier protendido, tá? É uma laje mesmo. É uma laje, tá? Cobre toda a área da estrutura. Você já deixa a tubulação da hidráulica toda passada, porque caso não, você vai ter de quebrar uma camada de 15, 20 centímetros de concreto aí, tá certo? Então, olha só, essa aqui é uma boa ilustração, ó. A hidráulica e a elétrica já está passada aqui. É um volume de concreto e a gente pode vir até na 6122 aqui, deixa eu abrir para vocês, e a gente checar a definição de radier. 6122, radier. Olha só, elemento de fundação profunda, não é fundação profunda, superficial,
que abrange todos os pilares da obra ou carregamentos distribuídos, por exemplo, tanques, depósitos, silos, certo? Abrange toda a área da obra, pessoal. Confere com a nossa questão, confere com a nossa prova e DIB Prefeitura, certo? O radier é um tipo de fundação rasa que se assemelha a uma placa ou laje que abrange toda a área da construção. Os radiers são lajes em contato direto com o terreno que recebe as cargas oriundas dos pilares e paredes da superestrutura. Tá certinho. Vimos que as duas primeiras estão incorretas, somente a 3 está correta, que é o que afirma a alternativa B. Gabarito, letra B. Olha só, pessoal, mais contas. Aqui na 43 nós temos um DCL, um diagrama de corpo livre. E o que a questão nos pede? Com base nas informações acima, podemos afirmar corretamente que RA e RB. Então ele tem, calcule as reações de apoio. A gente vai precisar usar papel e caneta para resolver isso aí. Então a gente vai vir para o scan. Olha só, pessoal, questão 43. As reações é o que a banca quer. Lembrando que P está em quilograma-força. Não é quilograma-força por metro. É só quilograma-força, tá? Deixa eu conferir. Quilograma-força. Qual a unidade que a banca estabeleceu para P? Vou fechar esse gabarito, a gente abre ele caso seja necessário, porque ele está me atrapalhando. É só quilograma-força, tá? Na verdade, quilograma-força por metro mesmo. Tá aqui, quilograma-força por metro. Tudo bem. Vamos lá, pessoal, para a nossa resolução. Aqui nós temos o DCL, diagrama de corpo livre. A gente vai aplicar as equações de equilíbrio, que a gente sabe que são 3. Todas as forças, assim como os momentos, em qualquer ponto da estrutura devem ser igual a zero. O somatório... Os momentos não, o somatório dos momentos. Então, o somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero, somatório de momentos igual a zero. Veja que aqui nós temos um apoio de segundo gênero. Primeiro gênero, pessoal, ele restringe a liberdade só em um sentido. Segundo gênero, ele restringe a liberdade em 2 sentidos. E terceiro gênero, ele restringe a liberdade em 3 sentidos, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, tá? Aqui está. Veja bem. Apoios de primeiro gênero. Olha só. Apoios de primeiro gênero são aqueles que resistem em um só eixo, permitindo a translação do outro e permitindo rotação. Um exemplo para entendermos é o skate. Os apoios de segundo gênero são aqueles que resistem ao movimento de translação dos 2 eixos, mas permite rotação. Um exemplo para entendermos melhor as dobradiças de porta. E por último, os engates. O apoio de terceiro gênero, também conhecido como engaste, resistem tanto aos esforços de translação nos 2 sentidos e o de rotação. Um exemplo para entendermos melhor o conceito são as varandas de um prédio que são engastadas. Tá certo? Pessoal, aqui um apoio de segundo gênero e aqui um apoio de primeiro gênero. Primeiro a gente vai fazer um somatório de forças em Y, tá? Era para eu ter feito primeiro somatório de forças em X, que é o mais usual. Mas quando eu vi, eu já estava fazendo o somatório das forças em Y. Eu deixei assim, essa ordem não vai afetar tanto a gente. Então, somatório de forças em Y é igual a zero. Quem eu tenho em Y? RAY, que é a reação do apoio A no sentido vertical. RAY mais RB, que é a reação do outro apoio, menos P, menos P, menos P, menos P. Somando esses P's, eu tenho menos 4P. Menos 4P passa para o outro lado da igualdade, eu fico com 4P. Logo, eu tenho que RA mais RB é igual a 4P. Somatório de forças em X é igual a zero. Certo. Somatório de forças em X é igual a zero. Quem nós temos em X? Somente a parcela X da reação no apoio. Então, RAX é igual a zero. A gente já corta fora. E detalhe que a gente está procurando o quê? A gente está procurando só RA e RB. Então, a gente vai até desprezar esse RAX aí. Tá? Vai ficar só com RAY e RBY, que a partir de agora serão tratados como RA e RB.
Pessoal, então façamos o somatório de momentos no ponto A, que é esse ponto aqui, ponto A e ponto B. A gente vai fazer o somatório de momentos no ponto A. RA vezes RA vezes zero, porque não tem braço aqui. Lembrando que momento é força vezes distância. Então a força é quem? O RA. A distância é zero. Esse P aqui também é uma força, só que não tem braço. O braço é zero. Força vezes distância é zero também. Isso eu coloquei como positivo porque ele não produz sentido horário nem anti-horário. Eu deixei eles como positivo aí só pressupondo. Agora, o P, esse P vezes L aqui, ele já faz a estrutura girar no sentido horário. Portanto, a convenção que eu adotei aqui é que sentido anti-horário é negativo e sentido horário, portanto, será positivo. Então, esse P, ele exerce, essa carga pontual, ela exerce um momento no sentido horário, portanto negativo, menos PL. Essa outra carga também um momento negativo, só que o braço dela é L mais L, portanto 2L. L mais L, 2L é o braço que a gente tem, a alavanca que a gente tem. E RB, que é a reação nesse apoio aqui, ela responde nesse sentido e tem o braço de alavanca aí de 2L. Então nós temos RB vezes 2L e restou esse P aqui, que vai ter um braço de alavanca de L mais L mais L, dá um total de 3L, que é o que vai multiplicar esse P. Ele está negativo por quê? Está negativo porque ele faz girar no sentido horário, tá certo? Pessoal, RA vezes 0 é 0, P vezes 0 é 0, e a gente vai agrupar. Olha só, aqui eu tenho menos PL, tudo bem, menos 2PL, resultado desse produto aqui, menos mais 2 vezes RBL, que é essa parcela aqui. E reorganizando essa outra parcela aqui, a gente fica com menos 3PL, que é igual a zero. Agrupando os termos semelhantes, menos PL menos 2PL, menos 3PL. Menos 3PL menos 3PL dá um total de menos 6PL. Esse menos 6PL vai somar com mais 2RBL. Eu poderia ter passado o menos 6PL para o outro lado da igualdade, mas resolvendo aqui eu passei o menos 2RBL. Corta menos com menos, corta L com L e corta o 6 com o 2. Restou o quê? 6 dividido para 2 dá 3, L não aparece, menos e menos não aparece. E aqui a gente fica aqui, 3P é igual a RB. Isolando o RB, passando simplesmente esse 3, opa, atenção, tá certo, aí está, a gente só trocou a ordem. RB é igual a 3P. Lembrando que isso aqui é em quilograma força metro, tá? Pessoal, do primeiro somatório de momentos, nós tínhamos que RA mais RB é igual a 4P. Essa equação aqui. Só que a gente já achou RB. RB é quem? É 3P. Então a gente vai pegar esse RB e substituir nessa equação. Então olha só, RA mais RB, só que RB é quem? RB é 3P, é igual a 4P. Passa esse 3P para o outro lado subtraindo, a gente fica com RA é igual a 4P menos 3P, 4P menos 3P é igual a P. Então a gente tem que RB é igual a 3P e RA é igual a P. Voltando nas alternativas, RA é igual a P e RB é igual a 3P. Essa é a nossa resposta gabarito letra C. Vamos mandar ver, pessoal, questão 44. O preenchimento dos espaços vazios de uma camada de suporte de uma estrada é o processo pelo qual espera-se. Pessoal, o preenchimento dos espaços vazios, a gente está falando de compactação, tá? Eu deixei alguns documentos abertos para vocês aqui para falar de compactação. Esse aqui é um arquivo de estruturas, mas eu já mostrei o grifo que eu queria mostrar para vocês, portanto, eu vou fechar. Se eu quero salvar sim.
Esse aqui eu já mostrei também para vocês que eu tinha de mostrar. Eu vou fechar e eu quero salvar? Eu quero salvar sim. Certo, instalações 6118. O que eu quero mostrar é a parte de compactação. Vamos ler um pouco sobre a parte de compactação. Eu já deixei algumas coisas abertas aqui. Olha só, a compactação é um processo que visa melhorar as propriedades do solo através da redução dos seus vazios pela aplicação de pressão, impacto ou vibração. Lembra do pé de carneiro, pessoal? Pensa na pavimentação da rua do seu bairro ou de um determinado trecho da sua cidade. Você passava e tinha aqueles rolos, tá certo? Passando sobre o subleito. O que eles estavam fazendo era compactando. Compactando para quê? Para melhorar as propriedades do solo. Torna o maciço mais homogêneo, aumenta o peso específico do solo e tem outras propriedades que é o que a gente vai ver aqui agora. A compactação é um processo adquirido através da redução do volume de vazios ou ar. Então, qual o objetivo da compactação? Expulsar o ar dos vazios ou ar entre as partículas do solo. Já na consolidação, que também é um processo que deseja a redução do índice dos vazios e da compressibilidade dos solos, ocorre a expulsão da fase líquida. Essa consolidação aqui é um outro processo. A gente se detém aqui na parte de compactação. A compactação dos solos consiste no procedimento de melhorar as propriedades do terreno através de processos manuais ou mecânicos. Agora eu quero mostrar para vocês a parte que fala sobre melhoria nas propriedades de resistência à tensão do cisalhamento, isto é, melhoria nas propriedades mecânicas. A compactação de solos consiste no procedimento de melhorar as propriedades do terreno através de processos manuais ou mecânicos. Geralmente, um solo, quando é transportado e aterrado, está no estado relativamente fofo e heterogêneo e, portanto, pouco resistente e deformável. Os procedimentos de compactação visam fornecer melhorias ao solo, melhorias destes aspectos. A compactação é um processo que visa melhorar as propriedades do solo através da redução dos seus vazios pela aplicação de pressão, impacto ou vibração. Tá certo? Pessoal, isso aqui a gente já leu também. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Fundações. Ah, tá. Eu vou só aproveitar. A gente está falando de solo. Eu vou aproveitar para falar das 3 fases da 6122. Pessoal, a 6122 que eu tenho aberta aqui, a norma de fundação, eu já fechei? Vamos ver. Acho que eu não fechei não, hein? 6122. Essa 6122 que eu tenho aqui é de 96, tá bem? Então, 6122 de 96. Só que eu tenho também a 6122 de 2010, que é a versão mais recente. E tem ainda a versão que foi revisada agora, que é a 6122 de 2019. Então, a norma de fundações foi revisada, o que pode ser ponto quente para as bancas, tá certo? Pode ser ponto quente para as bancas. Atenção, vale a pena a gente dar um olho aí na 6122, que é a norma de fundações. Isso aqui a gente vai fechar também, porque o parênteses que eu queria fazer a esse respeito já foi feito. Certo. Pessoal, a gente já está fechando, tá? Eu vou só mostrar para vocês aqui uns outros documentos que eu imagino ter deixado aberto sobre cisalhamento, resistência ao cisalhamento dos solos. A gente está falando de compactação. A gente compacta para quê? Para melhorar as propriedades mecânicas. Vamos ler um pouquinho, pessoal, fazer o dever de casa. É um comentário que eu vou fazer mais tarde, mas tenha em mente o seguinte, pessoal. Esse jogo de concurso vence quem fizer mais dever de casa. Vence quem passar mais horas na cadeira. Vence quem lê mais. Então eu faço aqui dessa parte do vídeo até um motivacional para você. Olha só, caiu uma questão na prova. Se caiu, se o IDIB cobrou, leia, não leia só a parte que diz respeito à questão, não. Leia o tópico inteiro. Se possível, leia aquela norma inteira, porque é assim que a gente vai vencer o jogo, tá bem? Então vamos lá, galera. Como visto nesse curso o quê? Esse curso de mecânica dos solos. Como visto nesse curso, carregamentos externos aplicados na superfície ou mesmo a própria geometria da superfície da massa do solo contribui para o desenvolvimento de tensões tangenciais ou de cisalhamento, que podem chegar a valores próximos da máxima tensão cisalhante que o solo suporta.
podendo ocasionar a ruptura do material. O problema da determinação da resistência aos esforços cisalhantes nos solos constitui um dos pontos fundamentais de toda a mecânica dos solos. Não é mecânica dos sólidos, é mecânica dos solos. Uma avaliação correta deste conceito é um passo indispensável para qualquer análise da estabilidade das obras civis. Então, pessoal, a compactação ela melhora as propriedades mecânicas do solo, resistência, a capacidade de suporte do solo aumenta, a capacidade de resistir a tensões de cisalhamento aumenta, e conforme esse texto diz, esse texto aqui é uma apostila lá da Federal de Juiz de Fora, tá certo? O Núcleo de Geotecnia, o professor Maranhão, nome dele. E o que acontece? É uma parte fundamental da estabilidade das obras civis, não só obras habitacionais, edifícios, mas também obras de infraestrutura, como rodovias e ferrovias. Então, uma parte importante. Feito esse parênteses, eu vou salvar esse grifo sim. Feito esse parênteses, eu quero mostrar para vocês aqui também, eu quero insistir, pessoal, nessa parte de compactação. Eu vou mostrar aqui para vocês esse grifo, veja bem. O objetivo da compactação é homogeneizar o solo, melhorando suas propriedades de engenharia, isto é, aumentando a resistência ao cisalhamento, o que reduz os recalques e a permeabilidade. Reduz o recalque e a permeabilidade, além de melhorar a resistência à erosão. A compactação é utilizada para execução de aterros em estradas, barragens, loteamentos, para melhorar o solo de apoio das fundações diretas, retaludamento de encostas naturais. Então, dito tudo isso sobre resistência à tensão de cisalhamento e dito tudo isso sobre as compactações, a gente vem para a questão 44. O preenchimento dos espaços vazios de uma camada de suporte de uma estrada é o processo pelo qual espera-se maior maleabilidade da camada durante a obra? Não, não é. Espera-se deformações do subleito? Não, a gente não quer que o subleito deforme. Diminuição da resistência ao cisalhamento e aumento da resistência à compressão? Eu quero que a resistência ao cisalhamento diminua de modo nenhum. Eu quero que ela aumente, assim como a resistência à compressão. A parte B, a parte 2 da alternativa C está correta. Porém, a parte 1 está incorreta. Diminuição da capacidade de suporte. Pessoal, você está construindo uma rodovia. Você quer que o subleito diminua a capacidade de suporte? Não, você não quer. O que você quer? Você quer aumento da capacidade de suporte, gabarito letra E. A gente já está fechando, tá, pessoal? Vai só até a seção 50, a questão 50. Passada a questão 50, eu já entro nos comentários. Os comentários estão bem breves, então fica comigo, não vai embora. Essa prova é nossa, tá? Vamos adiante. Sobre as hipóteses adotadas para o cálculo de vigas, considerando a teoria de Euler-Bernoulli. Viga de Bernoulli-Euler. Podemos afirmar, exceto a viga constituída de um material linear elástico, isso está certo. Eu vou mostrar para vocês. O ângulo de rotação é muito pequeno, está certo. Eu vou mostrar para vocês. Os efeitos de momento de inércia de rotação é desprezado? É desprezado, pessoal. Se o ângulo de rotação é pequeno, ou seja, se a rotação é pequena, eu vou considerar um momento de inércia de rotação? Não vou, ele é desprezível, né? Nenhuma das alternativas anteriores está incorreta. A gente vai ver que o coeficiente de Poisson não é o fator de correção. E essa alternativa é a incorreta. Portanto, faz da letra E correta. Esse aqui, pessoal, o parênteses que eu queria fazer. Ó. Nenhuma das alternativas anteriores está incorreta. É isso aqui, na letra E, que o examinador deveria ter colocado. Era isso aqui que ele deveria ter colocado nessa parte aqui, ó. É isso que torna a letra E da questão 41 problemática. Você pare um pouco e faça análise da questão 41, você vai ver que essa questão ela tá problemática, tá? Mas voltando para a questão 45, eu vou abrir os documentos aqui para vocês. Deixa eu ver se eles já estão abertos. Não estão abertos. Mas eu separei aqui a parte dos modelos de deslocamento. Olha, o viga de Bernoulli-Euler,
tá? Método dos deslocamentos. Eu vou abrir esses 3 PDFs aqui e a gente vai fazer umas buscas, tá? Umas buscas para justamente comparar essas alternativas. Primeiro vamos falar do fator de correção. O que a questão afirma? A questão afirma que o coeficiente de Poisson deve ser considerado como... pessoal, eu já fiz um comentário sobre Poisson, tá? Eu chamo de Poisson. Poisson, depende do clima. Se o clima estiver frio, eu chamo Poisson. Se o clima estiver quente, eu chamo Poisson. Brincadeira. Fator de correção. Vamos colocar correção. Olha só. Veja bem, G é o módulo de elasticidade transversal, A é a área da seção, θ é o ângulo devido ao efeito cisalhante e Ks é o fator de correção. A gente está falando de quê? Do método dos deslocamentos. O fator de correção é o coeficiente de Poisson? Não, não é. É o Ks. Ah, Thales, mas você tem algum outro documento que prova isso? Eu tenho sim e vou te mostrar. Correção. O fator de correção de cortante é o Ks. Então a gente está aqui. Qual é o título desse documento? Deixa eu mostrar. Vamos lá. Viga retangular engastada, método dos deslocamentos. Aqui a parte de viga Bernoulli-Euler, tá? Correção. Se a gente continuar avançando aqui, a gente vê que o Ks é fator de correção, tá? Pessoal, eu mostrei esses outros documentos. Correção Euler. Aqui, ó. Para esta finalidade, consideram-se os modelos da viga de Euler, Bernoulli, elástico. Enfim, pessoal, você pode modelo de Bernoulli, Euler, K. Eu estou procurando pelo KSzinho, tá? Pessoal, vocês podem checar, podem fazer a busca de vocês aí. O gabarito afirma, a pesquisa que eu fiz, eu pesquisei não só esses 3 documentos, eu pesquisei ao menos 5 documentos que afirmam que procede o gabarito da banca, tá? Coeficiente de Poisson quer dizer, é incorreto que o coeficiente de Poisson deve ser considerado como fator de correção. Vamos para a 46. A 46 é bem breve, fica comigo. A variação brusca de pressão em uma adutora acima ou abaixo do valor normal de funcionamento devido à mudança brusca de velocidade da água chama-se golpe de Ariete. Quais são suas principais causas? Manobras bruscas nas válvulas, conforme a gente já viu aqui. Pessoal, quero mostrar a 51 bruscas. Melhor, Ariete. Então, fechamento muito curto, né? Uma manobra brusca nas válvulas é o que causa o golpe de Ariete. Só eu quero mostrar uns vídeos para vocês aqui que dizem respeito sobre o golpe de Ariete. O que é o golpe de Ariete? Veja bem, a água ela está seguindo nesse sentido aqui, ó. Aqui nós temos um tubo de umas 2 polegadas aproximadamente, 2,5. Então ela está vindo da esquerda para a direita, descendo no seu vídeo aí, ó, tá? E o que acontece quando essa válvula aqui, essa válvula de cá, é fechada repentinamente? A gente sabe que existe a inércia. A inércia é o quê? É a tendência dos corpos de resistirem à variação de movimento. Então, se a água está seguindo nesse sentido e você fechou a válvula aqui, ela vai querer continuar fluindo nesse sentido, que vai gerar um vácuo nessa região. E depois, se gerou um vácuo aqui, pessoal, vai ficar um vácuo para sempre no tubo? Não, não vai ficar uma região de vácuo. O resultado é que a água vai voltar com tudo em cima da válvula aqui, conforme a gente vai ver. Speed, these effects are not visible to the naked eye. Esse efeito não é visível a olho nu. Olha só, presta atenção na câmera lenta. A água está fluindo
Eu vou mostrar para vocês, eu vou comentar o vídeo com vocês. Olha só, a água está fluindo nesse sentido, da esquerda para a direita, e de repente a válvula é fechada. A válvula da esquerda vai ser fechada. Atenção. A válvula foi fechada. The pictures of the high-speed camera show how a steam vacuum is generated, how the water column is pulled back and... Então olha só, isso aqui é vácuo, gerou uma região de baixíssima pressão. E a água que estava indo, ela volta com tudo para cima da válvula. Presta atenção. punching on the valve. Então, e o que acontece? Ela volta com tudo para cima da válvula, depois vai para a direita e depois volta para a esquerda. Esse é o fenômeno que acontece, tá? Vocês podem checar esse vídeo aí, Jeffa Waterhammer GB, tá? Eu não vou deixar na descrição não, pessoal. Você faz a busca aí, tá bem? Outra coisa, mais um vídeo sobre golpe. It is gravity and wear to the hinge pin. Olha só, quando a válvula é fechada bruscamente, quando a válvula é fechada repentinamente. When the pump shuts down, Olha só, fechou. it is gravity and reverse flow that closes or slams the swing check valve Esse aí é o closed, golpe de resulting Ariete. in pressure wave build and water. Esse é o golpe de Ariete. Dito isso, a gente já resolveu a questão 46, a gente vai passar para 47. O que indica o número PEI? Porcelain Enamel Institute, normalmente encontrado na classificação de cerâmicas. Pessoal, indica a resistência da cerâmica quanto à abrasão, conforme a gente pode ver nessa separação que eu fiz aqui. Então, o PEI, resistência à abrasão superficial 5, é de altíssima resistência. O PEI 0 é de baixíssima resistência. Então, em ambientes comerciais, públicos, industriais, a gente deve usar PEI 5, tá? A gente fala assim, PEI 5, PEI 4, PEI 2. Eu lembro que eu estudava em o Colégio de Conceição, que eu cursei o meu ensino fundamental, ele tinha a cerâmica toda desgastada, era uma cerâmica branca, e o pessoal da limpeza, eles atacavam ácido muriático, um produto que desgastava o esmalte da cerâmica. Então o que acontecia? Removia o esmalte e ficava só a cerâmica mesmo. Então com o vai e vem, o fluxo de pedestres desgastava, ficava uma coisa horrível. E o PEI, ele mede a resistência à abrasão, tá certo? Eu vou mostrar aqueles Instagrams para vocês agorinha, pessoal. Aqui está. A 48. O gesso para construção civil é um material obtido pela calcinação de uma rocha chamada gipsita e tem como características exceto a grande resistência à tração, sendo importante aglomerante no concreto. Atenção, o gesso a gente está procurando é incorreta, hein? Tem como características exceto, isto é, não é característica do gesso. Isso é o que a gente está procurando. Facilidade de moldagem, é fácil moldar gesso, isso é verdade. Depois de endurecido, apresenta superfície lisa, branca, eliminando necessidade de massa corrida? Ok, isso mesmo. Por quê, pessoal? Porque tem uma fácil moldagem, fica uma superfície lisa. Isso procede. Boas propriedades térmicas e acústicas, permitindo certo isolamento contra a propagação de fogo. Isso é uma propriedade do gesso também. Grande resistência à tração, sendo importante aglomerante do concreto. Pessoal, eu separei um PDF aqui sobre o gesso, caso eu não tenha fechado. Olha só. Resistência mecânica, técnica química, o gesso. A gente está falando de gesso aqui. As pastas de gesso, depois de endurecidas, atingem resistências à tração de 7 a 35 kgf por centímetro quadrado. Pessoal, 1 kgf por centímetro quadrado é 0,1 MPa. Ou seja, a resistência à tração do gesso é de 0,7 a 3,5 MPa. Isso, o concreto, a maior resistência do concreto à tração, acho que está em torno de 4, 4,2, de 3,5 a 4,5. Né? Então, tração não é um ponto forte do gesso. Agora, compressão, sim, ele se assemelha ao concreto.
Ó, de 5 a 15 MPa, ele é capaz de resistir à compressão. Essas são as resistências mecânicas do gesso. O que deixa a gente com que gabarito? Deixa a gente com a letra D, tá certo? Grande resistência à tração, sendo importante aglomerante do concreto. O gesso, ele é um importante aglomerante do concreto, sim. Essa parte está certa. Porém, dizer que o gesso tem grande resistência à tração não é verdade. 49, pessoal, a gente já está quase fechando. A gente vai recorrer mais uma vez ao meu scanner aqui, tá? Foi onde eu respondi a questão 49. O que ele pede? Ele pede as reações mais uma vez, tá certo? Calcule as reações de apoio na viga. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o DCL, o diagrama de corpo livre, tá? E para calcular as reações, a gente vai aplicar as equações de equilíbrio. Somatório de forças no eixo X é igual a zero, somatório de forças no eixo Y é igual a zero, somatório de momentos no eixo em um determinado ponto é igual a zero. Então, vamos lá. Aqui a gente tem dois apoios de primeiro gênero, isto é, nós não temos restrição na horizontal, portanto já vai dispensar o somatório de forças em X, a gente vai ficar só com o somatório de forças em Y, o que resulta para a gente em que? RA mais RB, peguei primeiro as positivas, menos P, ou seja, menos P é menos 2P, esses menos 2P passam para o outro lado da igualdade, fica RA mais RB é igual a 2P. Somatório de momentos em A é igual a zero, que é a equação do equilíbrio dos momentos. A convenção adotada aqui para o somatório de forças em Y é que para cima é positivo, e a convenção adotada aqui é que momentos que fazem com que a estrutura gire no sentido anti-horário são positivos, que fazem com que gire no sentido horário são negativos. Então, olha só, a gente está analisando o ponto A. RA vezes zero. Zero por quê? Porque a gente não tem braço de alavanca. Lembrando que momento é força vezes deslocamento. Agora o P, ele vai girar no sentido horário, portanto é negativo. Qual o braço de alavanca? L. PL, menos PL. Aqui nós temos o P tentando girar no sentido negativo também com um braço de 2L. Então a gente fica com menos P vezes 2L. Mas a gente vai somar mais, por quê? Porque está tentando girar no sentido anti-horário, portanto é positivo. RB vezes 2L, ou 2L vezes RB. Pessoal, então aqui eu tenho menos PL menos 2PL. Menos PL menos 2PL é igual a menos 3PL, tá certo? E aqui passa para o outro lado da igualdade e passa o 3 dividindo, o 2 dividindo, aliás, o resultado é que RB é igual a 3 sobre 2P. Essa parte aqui é álgebra, tá, pessoal? A interpretação aqui já foi. Isso aqui é álgebra. O que acontece? Nós tínhamos deixado essa primeira equação aqui em standby e a gente achou o valor de RB. Então a gente volta aqui e substitui o valor de RB. Fica com RA mais 3P sobre 2 é igual a 2P. RA é igual. Pessoal, 2P é a mesma coisa que 4P sobre 2. Por que eu fiz isso? Para deixar no mesmo denominador. Estando com o mesmo denominador aqui, eu consigo fazer 4P menos 3P é igual a P dividido por 2. Então, as nossas reações são RA é igual a P sobre 2 e RB é igual a 3P sobre 2. A gente tem alguma alternativa com essas opções? Nós temos sim. Pessoal, antes de comentar a questão 50, eu vou comentar ao final. Questão 50. Uma estação de tratamento de água gasta 25% da água produzida na lavagem dos filtros. Considerando que se capta 100 litros por segundo de água bruta, qual o valor da vazão de água efetivamente direcionada ao consumo? Pessoal, você lê aqui 100 litros de água bruta, 25 de água produzida. Eu uso 25 para a lavagem dos filtros. 25 de 100, 25% de 100 é 25. Eu uso 25, é o resto que vai embora.
aí você vem e marca a alternativa C. Porém, não é essa a resolução. Vamos analisar qual o raciocínio por trás dessa questão aqui. Veja só. 25% da água produzida, 25% da água produzida é destinada à lavagem de filtros. Não é 25% da área bruta, é 25% da área produzida. A captação é de 100 litros por segundo e 25% do que produz é destinado à lavagem dos filtros. Então, pessoal, a vazão bruta, a gente vai falar em termos de vazão agora, a vazão bruta ela vai se transformar em vazão produzida em algum momento. E a vazão bruta é de 100 litros por segundo. A vazão bruta é a mesma coisa que a vazão captada, tá? Então, vazão bruta, vazão captada, uma coisa só. Atenção! A vazão captada é igual à vazão produzida mais a vazão utilizada para a lavagem dos filtros, isto é, a vazão gasta na estação de tratamento de águas. Isso faz sentido, pessoal? Atenção! Eu capto determinada quantidade, parte disso vai para o consumo e parte disso eu vou gastar dentro da própria estação de tratamento de água. Faz sentido? Faz. Só que essa parcela que eu gasto dentro da estação de tratamento de água, ela é de quanto? É de 0,25 a vazão produzida. Vocês entendem? Eu estou escrevendo a vazão que eu uso para lavar os filtros em termos da vazão produzida, que é 0,25 da vazão produzida. Então, aqui eu tenho vazão produzida, 1 mais 0,25, 1,25. Portanto, a vazão produzida, basta dividir a vazão captada por 1,25. Qual é a vazão captada? É 100. 100 dividido por 1,25, a gente chega em 80 litros por segundo. Pessoal, isso aqui é só o meu memorial de cálculo, tá? Os artifícios que eu uso aí para que eu faço a multiplicação na mão. Dividir número com vírgula na mão. Eu uso algumas técnicas aí, mas se você não fizer na calculadora usando o seu método de divisão, por exemplo, você vai chegar nos 80 litros por segundo aí, que é o gabarito letra B. Tá certo, pessoal? Finalmente chegamos ao final das específicas, tá? Lembrando que a prova segue com a mesma cara. A gente tem aqui engenheiro civil, instruções gerais, etc, etc, o texto de língua portuguesa, as 10 questões de língua portuguesa, depois as demais outras seções, tá ok? Então é isso aí, a gente já sabe o que esperar. Eu vou salvar esses grifos, essa aqui é a norma de água fria, eu vou deixar disponibilizado para vocês aí também no link abaixo. A norma de estruturas de concreto, projeto e execução, concreto armado, estruturas de concreto, projeto e execução. Essa aqui é a 8160, sistemas prediais de esgoto, projeto e execução também. E esse aqui é o meu scan. Eu vou deixar para vocês aí, caso vocês tenham interesse também. Fechado isso, pessoal, eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Esse aqui é o Instagram da engenheira civil Vanessa Carvalho, ela tem um conteúdo muito bom. Ela publica uns mapas mentais aí, se você quiser adquirir os mapas dela para estudar para as normas, você pode vir aqui e ela tem o cantinho da Vanessa aí, onde disponibiliza diversos mapas a um preço assim simbólico ao meu ver, porque se você está na véspera da prova, há 2 meses como a gente está estudando aqui, você pode muito bem comprar um mapa desse e ganhar tempo, tá? Então fica aí para você ponderar. Isso aqui é o PI que eu estava pesquisando e eu vou deixar isso aqui aberto para um outro comentário. Pessoal, só um parênteses aqui. Qual a diferença entre estrutura isostática e estrutura hiperestática? A estrutura isostática, pessoal, ela tem o número de reações é o mesmo número de equações. Olha só, as estruturas isostáticas normalmente são estáveis, possuem equilíbrio estático, não tendo por isso algum movimento ou grau de liberdade. O número de reações de apoio é normalmente igual ao número de equações de equilíbrio, sendo estritamente necessário para manter o equilíbrio estático. Porém, quando a gente estiver falando de estruturas hiperestáticas, o número de reações de apoio será maior que o número das equações de equilíbrio, que é justamente o que a gente tem aqui. Mais reações de apoio que equações de equilíbrio é uma estrutura hiperestática.
Então a gente vai ter que usar métodos de cross, métodos interativos, outros tipos de métodos para tratar com estruturas hiperestáticas, tá certo? E eu quero aproveitar a oportunidade para falar o seguinte: isso aqui, se você teve dificuldade nesse tipo de questão, deixa eu abrir o meu scanner de novo. Se você teve ou tem dificuldade para resolver esse tipo de questão aqui, questão com diagrama de corpo livre, cálculo das reações de apoio, eu recomendo o curso do professor João Felipe, tá? Ele foi o meu professor durante a graduação e ele tem aqui, ó, um curso gratuito de isostática. Olha só isso, pessoal. 11 vídeos, tá? Ele atualizou a última playlist há menos de uma semana. Então, se você tem dificuldade em calcular reações de apoio, por exemplo, venha até aqui e visite o curso do professor João Felipe, tá certo? Vamos lá. Ele gravou mais 2 aulas recentemente. Ele gravou mais algumas aulas recentemente. Vamos voltar. Vamos voltar aqui, pessoal. Então tá aí o canal do professor João Felipe. Foi meu professor durante a graduação. Esse aqui é o Insta dele. Professor Rodrigo Maneira foi meu professor de estruturas também. Iana foi minha professora de mecânica dos sólidos e resistência dos materiais. E a Gisele foi minha professora de mecânica dos sólidos também. Eu sou cria desses caras aí. Eu fui meio vagabundo durante a graduação. Eu estudei, mas não estudei muito assim quanto deveria, não. Eu estudei, mas estudei tanto não. Estudei para passar, não tirei notas ruins, mas poderia ter estudado mais. Aí algumas coisas eu aprendi por fora, mas muita coisa eu peguei desses caras que eu mostrei para vocês aí. Pessoal, comentários. Isso aqui eu já passei pelas observações. Análise da prova de Farroupilha. Vamos lá. É o que a gente vai entrar agora, tá? Pessoal, eu gostei dessa prova. Eu achei assim uma prova bem pé no chão, tá? Teve cálculo. Quando você vai fazer uma prova para engenharia civil, por exemplo, tem algumas coisas que você já espera que vai estar na prova, que é o quê? É um diagrama de PERT CPM, é um diagrama de corpo livre, é uma norma de concreto, é uma norma de instalações elétricas ou hidráulica. Então, isso é esperado. Agora, o que me mata, e é por isso que isso aqui está aberto, é como na prova de Goiânia, o IDIB me cobrar a norma de ferramentas para montagens de parafusos e porcas, especificações técnicas, chaves e soquetes de uso manual. Pessoal, quem estuda uma norma como essa? Ninguém estuda uma norma como essa. Então, eu admito eu perder uma questão para a 8800, por exemplo, que é a norma de estrutura de aço. Eu admito perder uma questão para a 7190. Que é uma norma projeto de estrutura de madeira. Poxa vida, a gente tem de saber, entendeu? É norma de instalações hidráulicas. Nós temos de saber isso. Porém, perder uma questão para uma norma que pergunta a porca da parafuseta para montar a estrutura metálica, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não dá, não dá. Então, eu gostei dessa prova. Tava uma prova assim razoável, não tava difícil. Também não estava facinha, não estava uma prova dada, mas não estava difícil também. Eu gostei dessa prova, tá? Eu gostei dessa prova, eu achei uma prova razoável. É aquele tipo de prova que se eu ficasse reprovado, ou se eu ficar reprovado, por exemplo, para uma prova dessa aqui, eu ia falar, cara, tudo bem, poderia ter estudado mais. Eu ficaria quieto e não reclamaria. Mas por isso eu gostei dela. Olha só o que cobrou. Cobrou um cálculozinho básico de estruturas, entendeu? Cobrou um básico de elétrica ali, de eletrodinâmica. Cobrou fundações, pessoal. Uma prova de engenharia civil tem de ter fundações, ao meu ver. Você está entendendo? Cobrou instalações hidráulicas, cobrou golpe de ariete, que é um negócio assim que a gente deve prevenir durante o projeto de instalações de água fria aí. Não caiu NR, tá? Atentar para isso aqui. Não caiu NR. Tanto a de Colinas, quanto a de Goiânia, quanto de Araguaína caiu NR. A de Farroupilha não caiu. Então, assim, o que eu tenho para dizer do IDIB? O IDIB de 2 anos atrás
e o IDIB de 2 meses. Eu achei assim que a prova do IDIB de 2 anos atrás, ela tá mais razoável do que a prova do IDIB de há 2 meses, tá? Mas isso aí é uma opinião. Pessoal, o que serve a gente come. A questão que cair, a gente destrói. Essa deve ser a mentalidade. Então, não interessa se a banca está cobrando A ou B, meu amigo. O que a gente tem é que matar a questão. O que a gente tem é que passar. Então, a gente deve estar preparado. Não é ficar reclamando da banca, não é ficar criticando a banca. A gente tem que estar preparado para tirar a coisa de letra, tá? Eu não tenho comentários para análise geral e nem comentários sobre padrões nesse vídeo. Eu vou fazer os comentários mais tarde. Questões de cálculo. Pessoal, tem que estudar conversão de unidades, centímetro para metro, litros para metro cúbico, tanto em conversão de unidades lineares, quanto de área, quanto de volume. Você tem que saber, isso aí não dá para fugir. E potência de base 10, tá? Saber manipular a potência de base 10, 10 na 6, 10 em cima, 10 na 4 vezes 10 na 6, por que dá 10 na 10, 10 na 4 no denominador, quando sobe vira 10 na menos 4, isso aí precisa saber. O curso completo, olha, o professor João Felipe tem um curso completo de isostática. Se você tem dificuldade nessa parte de momento, de cortante, de diagrama de esforço normal, diagrama de esforço cortante, diagrama de momento fletor, recomendo o curso do professor João Felipe, tá? É gratuito, tá lá no YouTube, pessoal, é gratuito. Só os mapas mentais da Vanessa, inclusive, eu até deixei aberto aqui os mapas mentais da Vanessa, eu vou mostrar para vocês, olha só, lembra que a gente estava falando gases? A gente estava falando de instalações primárias, não era isso? Instalações primárias. Olha só. Aqui, ó. Aqui está. Ó, proveniente do coletor público ou dispositivo de tratamento. É o que? É esgoto sanitário primário. Então, o mapa mental ajuda a gente a matar as questões, ajuda a gente a destruir. Tá bem? Pessoal, confiram o curso do professor João Felipe. O canal dele é Engenheiro João Felipe Seráfico Melo, se não estou enganado, tá? E o comentário que eu tenho para fazer é o seguinte: nós estamos em um jogo, pessoal. Essa é a grande questão aqui. Nós estamos em um jogo que quem fizer mais dever de casa leva. Quem sentar mais a bunda na cadeira e estudar vai levar o concurso. Ou quem está há mais tempo estudando, tá? Então tem isso em mente aí, tem sido o lema aqui para me motivar a estar estudando. Quanto mais horas de estudo você tiver, mais vantagem você tem em relação aos demais. A lista de normas cobradas está aqui, eu vou deixar isso disponível aí para vocês. E as considerações. Pessoal, comentem aí para eu saber que vocês estão me assistindo, o conteúdo está sendo relevante, que vocês estão gostando, tá? Caso não esteja inscrito, dá um trabalhão para gravar esses vídeos aqui, dá um trabalhão mesmo. São horas e horas de pesquisa, então valorize o trabalho da gente aí, dá um ok, dá um compartilhar. E segue a gente nas redes sociais, @ocivilengenheiro e @feitosa Thales. Pessoal, por hoje é isso, valeu, até mais, abraço, tchau, tchau.